Bom, esse foi o projeto de uma folha de flashes, todos seguindo aí mais ou menos a mesma temática, o mesmo estilo, né? Criando uma identidade no coletivo deles. E esse foi um exercício que eu fiz no lápis, né? No lápis, caneta nanquim para arte final e lápis de cor para as cores. E ele faz parte dos exercícios propostos no meu curso na Academia de Tatuagem Autoral, né? Lá os alunos tem a opção de ver esse exercício em tempo real, na íntegra, com uma gravação em vídeo que tem aí mais de 2 horas. E aqui eu tô trazendo para vocês a versão acelerada, né? A versão em speed drawing, para dar uma olhada aí no processo como um todo. Então, esse primeiro momento eu tô fazendo o esboço de todos os desenhos que vão compor ali a folha, para ver como eles vão se encaixar no espaço, né? Na área útil que eu tenho. A temática principal aqui eram insetos, mas eu acabei resolvendo fazer um caranguejo no meio, e eu considerei como se ele fosse um inseto do mar ali. Tem algumas características similares, né? As pinças, as garras, enfim, tudo mais. Então tomei essa liberdade aí, mas enfim, tem esse caranguejo e uma série de outros insetos ao redor dele. E eu comecei esboçando ali a vespa no canto, e logo depois eu fui trabalhar um pouco mais no caranguejo, porque ele ia ser um elemento central maior e com mais detalhes, e ocupar mais a área da folha também, né? Então, a partir do espaço da área útil, né, que eu deixei ao redor dele, a minha ideia era criar outros flashes menores, outros desenhos de outros animais menores, né, para não só ocupar bem esse espaço, né, mas também criar uma composição, como se a folha fosse, né, um projeto de composição em si, que engloba vários desenhos ali. Então você vê que depois que eu terminei de esboçar o caranguejo ali, eu tô fazendo uma segunda vespa, dessa vez de lado ali, para se encaixar naquele espaço de diagonal da quina superior ali. Então eu desfaço, apago e refaço alguns detalhes do corpo ali dela, para trabalhar principalmente no dinamismo, né, da silhueta dela. Já que é uma silhueta de lado, eu queria enfatizar muito essa dobra que esse tipo de vespa tem ali na parte traseira, onde tem o ferrão, que tem uma área fina, e depois tem uma parte bem pontuda no final. Então eu trabalhei bastante nesse ângulo ali para achar um encaixe bacana com o espaço que eu tinha sobrando. E depois eu vim fazendo no canto de baixo ali na esquerda. Primeiro a ideia inicial era fazer uma lagarta, uma larva, uma coisa nesse tipo ali, mas depois de algumas tentativas eu acabei tendo uma ideia mais interessante para ocupar nesse espaço, para ocupar nesse canto ali, de um besouro. Então você vê nesse momento inicial que eu estou esboçando ali a lagarta, tá? E aí depois eu apago e venho fazendo ali alguns outros elementos para eu entender como que vai se dispor. Eu resolvi que eu queria fazer alguns besouros nessa folha, então eu estudo primeiro aquele ali que está na direita embaixo, né? Vejo se ele vai encaixar, como é que vai ficar. E depois, da mesma forma, eu vou perceber que era melhor fazer esse besouro do outro lado e deixar esse canto ali para o que vai vir a ser no final uma mosquinha. Então você vê que primeiro eu tomo o cuidado de esboçar várias possibilidades bem rápido, sem muito acabamento e tudo mais, justamente para entender qual ia ser a melhor disposição para cada um desses elementos, até chegar nesse resultado aí que vocês estão vendo, né? Um besouro de um lado e a mosquinha do outro. E aí ficou faltando um espacinho menor na parte de baixo, embaixo do caranguejo ali, que eu vou experimentar fazer uma libélula de lado. Eu achei que ia ficar bem legal desse jeito ali. Então, por último, né, para finalizar, eu venho esboçando essa libélula um pouco menor, mais delicadinha. A ideia era fazer a silhueta lateral dela com um ângulo para asa, né, mais interessante, mais destacado assim. E é bacana trabalhar nesses ângulos de asa, porque eles têm uns formatos mais geométricos, né, mais pontudos, e de acordo com a inclinação que você faz, dá todo um dinamismo para a figura. Então o legal dessa referência que eu tinha ali da libélula é justamente que ela tem as patinhas compridas, ela está pousada nas patas, e aí você vê, né, que com essas asas dá uma triangulada no formato dela, né, junto do rabo ali, que é bem extenso para trás, fica bem interessante. Então, uma vez que eu tinha resolvido toda a posição de cada um dos desenhos, cada um, né, dos animais que vão compor ali essa folha, eu venho fazendo a arte final. E aí essa arte final eu faço com uma caneta
nanquim descartável de algumas espessuras diferentes, eu não vou lembrar exatamente agora, mas muito provavelmente uma 0,3 ou uma 0,5 para fazer as linhas gerais ali, né? E uma 1.0 para fazer os bolds, né? E nesse projeto em específico, eu optei por somar algumas estéticas diferentes, tomei uma liberdade ali bacana de trabalhar com diferentes estilos. Por que eu digo isso, né? O formato do corpo dos insetos, de modo geral, eu faço a arte final dando uma valorizada em algumas espessuras de linha, mas sem que seja uniforme, né? Ou seja, engrossando e afinando à medida que o dinamismo da linha pede, né? Trabalhando numa dinâmica mais variada, que deriva um pouco do black work. E aproveitando essa pira, eu acabei fazendo várias áreas blocadas de preto e também alguns trabalhos de achura para fazer um sombreado com um trabalho de textura mesmo. Então eu trouxe isso bem derivado da estética do black work, mas eu pretendia fazer cores. Então ele tem uma arte final, né, que não é tão limpa quanto a arte final, por exemplo, de um Neotrad, né, que seria só os contornos e os bolds. Não, eu permiti trabalhar com efeitos de preto para gerar alto contraste, preto chapado, e muitas texturas de achura, que são essas linhas paralelas ali mais finas, que eu fiz com a 0.3 ou a 0.5, e vai dando uma sensação de volume, né, e como eu falei, uma texturizada que é muito característica aí do black work. Então, somando essas duas estéticas, depois que eu terminar de fazer todo esse trabalho de arte final, eu venho fazendo a cor junto, né, a cor por cima aí. E lembrando que eu já estou considerando essas áreas de preto chapado como as áreas de alto contraste, né, as áreas em que a sombra está mais dura, a sombra está mais pesada, e aí deixo um espaço proposital que é para onde vai entrar a cor, considerando que ainda tem que ter um preenchimento aí, um volume, né, dessas cores. Eu também estou usando para me auxiliar uma caneta tipo marcador preto, né, que tem uma ponta meio que de pilô, um pouco mais grossa do que dessas canetas de nanquim, para fazer algumas bordas externas e esses pretos chapados. Então isso dá uma facilitada ali para engrossar e afinar em algumas áreas de uma forma um pouco mais dinâmica, como eu falei, né, sem seguir uma linha bem quadradona, sem que a linha seja exatamente sempre da mesma espessura, né? Então eu deixei essa parte gestual da dinâmica da linha um pouco mais livre, né, nessa criação ali. Então você vê que eu estou terminando, né, quase todos os animais. Ali fiz a mosca também com bastante textura, mas optei por deixar as áreas da asa, que vai ser mais transparente, ele dá um efeito meio de transparência, deixei ela sem aplicar esses efeitos, né? Então o último dos insetos ali é essa vespa lateral que eu estou fazendo agora, procurando sempre criar um ângulo, uma dinâmica bem interessante para as patas dela, enfim. E por último esse realce ali nas silhuetinhas na parte externa, como vocês estão vendo, e uma texturinha que eu optei por colocar nessas listras que elas têm ali, né, na parte do ferrão. Então eu também derivei ali do black work. E aí, por fim, né, eu dou uma apagada geral em todos os lápis, né, tudo que eu fiz ali de rascunho, já que eu já tenho a linha final, né, a linha bem definida, para limpar o desenho e para eu vir com uma cor por último. Mas antes disso, eu resolvi trabalhar num fundo ali. Você vê que tem umas formas, né, meio abstratas, meio geométricas, que eu achei que ficou interessante para terminar de preencher os espaços vazios e dar uma sensação maior de peça única, como se fosse uma arte final que contém vários, né, desenhos juntos, mas com uma folha de apresentação mesmo. E depois eu vou dar uma preenchidinha nesse espaço do fundo com um acinzentado, e vai ficar bem interessante. Então agora eu tô vindo com o lápis de cor. Eu primeiro faço com o cinza do lápis alguns sombreadinhos, né, de base, mas principalmente eu vou direto na cor ali, já que eu já tinha feito alguma base de sombra na achura, né, na arte final. Então eu procurei trabalhar umas transições bem interessantes ali de laranjas para amarelos nas vespas, né, e nesse besouro eu fiz um roxo passando pro turquesa para dar uma impressão meio que de brilho furta-cor na asa dele.
Já na Libela eu quis fazer ela um pouco mais coloridinha, derivando aí dessa ideia do furta-cor, mas com uma variedade um pouco maior. Então, em vez de puxar do roxo pro turquesa, que fica mais nos tons frios, eu puxei do roxo pro verde limão, que aí faz um contraste maior, né, entre esses tons e dá uma sensação de que ela é um pouco mais colorida ali, um pouco mais, né, um pouco menos fúcsia, furta-cor do que esse besouro ali, menos brilhoso do que o besouro, um pouco mais natural também. Por fim, o caranguejo ali, né, que eu fiz bastante tons de cinza com o lápis de cor cinza para dar essa sensação que ele tem uma área branca que está na sombra. É diferente da sombra mais pesada, da sombra texturizada, né? Um cinza mais leve ali para parecer que é a sombra de uma área branca. E nas pinças eu fiz um degradê interessante ali de cinza pro laranja, deixando uns brancos ali, que é muito característico dessa parte do corpo dele, né? Que tem umas manchas que normalmente vai do laranja até o esbranquiçado, tem umas partes mais clarinhas, mais brancas. Essa mosca ali eu exagerei bastante no efeito furta-cor, né, para combinar com o besouro e também porque combina com o corpo, né, da mosca ser meio brilhoso, as asas e tal, e deixei um roxinho mais predominante ali em algumas áreas do corpo e dos olhos dela. Então eu segui a mesma paleta de cores ali do que o besouro para rolar um equilíbrio visual entre esses dois lados da imagem, assim como eu fiz em cima, né, já que as duas vespas têm a mesma cor, então dá uma pareada, né, ficam dois pares ali equilibrando, tá, e o elemento mais diferenciado tá no centro aí, tanto do caranguejo quanto da libela. Então esse é o resultado final, eu espero que você tenha curtido mais um Speed Drawing. Se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.